À medida que exploramos o mundo dos híbridos, encontramos animais cujas características transcendem os limites do imaginário. Desde majestosos felinos com padrões inesperados até aves coloridas e singulares, prepare-se para se maravilhar com a genialidade da natureza, que nos surpreende constantemente com sua capacidade de criar algo completamente diferente. Veja nesse vídeo os 5 animais híbridos mais surpreendentes que habitam o nosso planeta. Número 1. Bífalo. Os bífalos são animais híbridos resultantes do cruzamento entre bovinos, geralmente gado doméstico, como a vaca e búfalos. Essa combinação genética cria uma espécie intermediária, conhecida como bífalo ou cebuíno, que possui características de ambos os animais. Os bífalos são criados principalmente para fins de produção de carne. Eles geralmente apresentam uma resistência maior às condições adversas do que o gado doméstico, como temperaturas extremas e doenças, devido à influência genética dos búfalos. Além disso, a carne dos bífalos é considerada mais magra e com sabor diferenciado, o que atrai consumidores em busca de opções alternativas. Esses híbridos podem variar em aparência, dependendo da proporção de influência genética de cada espécie. Alguns bífalos podem se assemelhar mais a bovinos, enquanto outros apresentam características mais semelhantes às dos búfalos, como uma cabeça maior e um corpo robusto. Os bífalos são encontrados em diferentes regiões do mundo, onde são criados em fazendas especializadas na produção de carne. Esses animais híbridos são um exemplo interessante de como o cruzamento entre espécies pode resultar em novas características e benefícios específicos para determinados fins agrícolas. Número 2. Zebroide. Os zebroides são animais híbridos que resultam do cruzamento entre equinos cavalos ou jumentos e zebras. Essa combinação genética cria uma espécie intermediária, conhecida como zebroide ou zorse, no caso do cruzamento entre uma zebra e um cavalo, e zonkey, no caso do cruzamento entre uma zebra e um jumento. Os zebroides possuem características únicas, que são uma mistura das características de suas espécies parentais. Por exemplo, eles podem apresentar listras em algumas partes do corpo semelhantes às zebras, e a forma do corpo e características faciais podem ser semelhantes às dos equinos envolvidos no cruzamento. Esses híbridos são geralmente criados em cativeiro ou em ambientes controlados, pois o cruzamento entre zebras e equinos ocorre naturalmente com pouca frequência na natureza. Além disso, a criação desses animais híbridos é principalmente de interesse estético e curiosidade científica, já que não possuem um propósito prático específico, como a produção de carne ou trabalho. Os zebroides são conhecidos por sua aparência única e incomum, o que os torna populares em alguns parques de animais e reservas naturais. Eles também são um exemplo interessante de como o cruzamento entre espécies relacionadas pode resultar em animais com características distintas, proporcionando uma oportunidade de estudo e apreciação da diversidade da natureza. Número 3. Zebralo. Os zebralos, também conhecidos como zebalo, zebralo ou zebulão, são animais híbridos resultantes do cruzamento entre uma zebra e um cavalo. Essa combinação genética cria uma espécie intermediária que herda características de ambos os pais. Os zebralos possuem uma aparência distinta com listras características das zebras em diferentes partes do corpo, além de características faciais e físicas que são uma combinação entre o cavalo e a zebra. A coloração e o padrão das listras podem variar de um zebralo para outro, assim como o tamanho e a constituição física. É importante destacar que o cruzamento entre zebras e cavalos não ocorre naturalmente na natureza, e, portanto, os zebralos são geralmente encontrados em cativeiro ou em ambientes controlados. Esses híbridos podem ser criados por razões estéticas, curiosidade científica ou para fins de conservação em programas de reprodução de espécies ameaçadas. Os zebralos são um exemplo fascinante da diversidade e versatilidade da reprodução animal, mostrando como a combinação de espécies diferentes pode resultar em características únicas e interessantes. Número 4. Urso grolar.
Os ursos grolar são animais híbridos resultantes do cruzamento entre um urso polar e um urso pardo. Esses híbridos ocorrem quando os dois tipos de ursos se encontram em regiões onde seus territórios se sobrepõem, principalmente no Ártico. Os ursos grolar possuem uma aparência intermediária entre o urso polar e o urso pardo. Eles podem ter a pelagem mais clara e o corpo mais volumoso como os ursos polares, enquanto apresentam a forma do corpo e características faciais mais semelhantes aos ursos pardos. A coloração da pelagem varia, podendo ser uma combinação de tons de branco, creme, marrom e até mesmo uma coloração intermediária. Devido à sobreposição de territórios e às mudanças ambientais, os encontros entre os ursos polares e pardos têm se tornado mais frequentes. Embora os híbridos de urso grolar sejam raros, acredita-se que as mudanças climáticas e a perda de habitat podem estar contribuindo para o aumento desses cruzamentos. Os ursos grolar são interessantes do ponto de vista da conservação e pesquisa científica, pois o cruzamento entre espécies diferentes pode ter implicações genéticas e ecológicas significativas. Além disso, esses híbridos são um exemplo da capacidade dos ursos de se adaptarem e interagirem em resposta às mudanças ambientais. E número 5. Ligre. Os ligres são animais híbridos que resultam do cruzamento entre um leão macho e uma tigresa fêmea. Eles são considerados as maiores espécies de felinos do mundo. Devido à diferença no número de cromossomos entre leões e tigres, a fertilidade dos ligres é geralmente baixa, e a maioria dos ligres são estéreis. Os ligres possuem características que são uma combinação de leões e tigres. Eles têm uma aparência física imponente, com uma estrutura corporal maciça e uma mistura de características faciais de ambos os pais. Seu padrão de pelagem geralmente mostra listras muito fracas ou ausentes, mantendo uma coloração mais semelhante à dos leões. Os ligres são encontrados principalmente em cativeiro, uma vez que o cruzamento entre leões e tigresas não ocorre naturalmente na natureza. Eles são criados em alguns zoológicos ou instalações especializadas em conservação de felinos. É importante ressaltar que o cruzamento de leões e tigres é uma prática controversa e não ocorre na natureza por conta própria. Muitas preocupações éticas e de bem-estar animal estão associadas à criação desses híbridos. Portanto, a criação de ligres é geralmente desencorajada e regulamentada em muitos países. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se puderem, deixem seu like e inscrevam-se no canal, caso ainda não tenham feito isso. Agradecemos a colaboração. Até o próximo vídeo.